Bom dia a todos, colegas vereadores, colaboradores dessa casa, a esposa do vereador polaco, Suelen, e quem nos acompanha pela rádio e pelo Facebook. Gratidão a Deus por essa semana, que Ele nos dê sabedoria e discernimento para conduzir os trabalhos nessa casa de lei. Passa a palavra ao vereador Toninho para que faça a leitura da Bíblia. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, companheiros vereadores, funcionários dessa casa, pessoas presentes, a esposa do vereador polaco, as pessoas que estão assistindo através do Face e ouvindo através do rádio. Corrija a teu filho e ele te dará descanso. Sim, deleitará o teu coração. Obrigada, vereador. Com a presença de todos os vereadores, eu declaro aberta essa sessão. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Passa a palavra ao primeiro secretário, o vereador Devanir, para que faça a leitura do pequeno expediente. Bom dia, senhora presidente. Bom dia aos colegas vereadores, funcionários da casa, a esposa do vereador Polaco que se encontra aqui presente, também as pessoas que nos acompanham através das redes sociais e da rádio. Ofício 246, Gabinete 2025. Eldorado, 18 de junho de 2025. A excelentíssima senhora Daiane Gomes Lacerda, presidente da Câmara de Vereadores de Eldorado. Senhora presidente, saudando-a cordialmente, venho por meio deste encaminhar para a leitura e aprovação dos membros dessa egrégia classe de leis, em regime de urgência, o projeto de lei municipal 012/2025, que trata da prorrogação do prazo de vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei número 1076, de 26 de junho de 2015. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Fazer a leitura do projeto. Projeto de Lei Municipal 012, 18 de junho de 2025. Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei 1076, de 26 de junho de 2015. A Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Prorroga-se para 31 de dezembro de 2025 o prazo de vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei nº 1076, de 26 de junho de 2015. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Praça Municipal José Antônio Joaquim Caseiro, Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 18 dias do mês de maio do ano de 2025. Fabiana Maria Lourenço, Prefeita Municipal. A mensagem do projeto. Eldorado, 18 de junho de 2025, excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores vereadores. No ensejo de estimas e cordiais cumprimentos, sirvo-me do expediente para encaminhar a vossas excelências o projeto de lei abaixo entalhado para análise e posterior aprovação pelos nobres vereadores que compõem essa Casa de Leis, cuja finalidade é a prorrogação do prazo de vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei 1076, de 26 de junho de 2015, com vistas a acompanhar o Plano Nacional e Estadual, que tem vigência até 31 de dezembro de 2025. Veja-se que para o Plano Nacional de Educação, com vigência de 10 anos, foi aprovado pela Lei Federal 13.005, de 25 de junho de 2014, sendo prorrogado pela Lei Federal 14.934, de 25 de junho de 2024. O Plano Estadual de Educação foi aprovado pela Lei Estadual nº 4.621, de 15 de dezembro de 2014, sendo prorrogado através de Lei Estadual 6.359, de 9 de dezembro de 2024. Dessa forma, é necessária a prorrogação da vigência da lei municipal até 31 de dezembro de 2025, haja vista que em seu embasamento na lei federal e estadual supracitadas. Certa de contar com a costumeira atenção, conto com a aprovação da matéria pelos nobres vereadores. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, Prefeita Municipal. Coloco em votação o pedido de regime de urgência do projeto de lei municipal 012 de 2025. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, o pedido de regime de urgência. Vamos estar encaminhando para as comissões. Vamos estar parando também um pouquinho, né, 5 minutinhos, para as comissões se reunirem e dar o parecer desse projeto. Vai ser votado ainda hoje. Senhora presidente, era só o que tinha para o pequeno expediente.
Vamos agora para uso da tribuna. Por ordem de sorteio, o vereador Polaco. O senhor tem até 10 minutos. Bom dia a todos da casa, senhores e senhoras vereadores, meu bom dia, todos aqueles que nos acompanham pela rádio, pela internet, uma semana abençoada a todos. Hoje eu quero falar um pouco sobre uma frase que eu usei muito na minha campanha e continuo usando, que é: quem quer faz e não espera acontecer. Mas antes disso, eu gostaria de fazer aqui alguns agradecimentos. Quero agradecer ao deputado estadual Lídio Lopes pela emenda de R$200 mil que ele nos mandou para a saúde. Também agradecer ao deputado estadual Coronel Davi pelos 50 mil para a saúde que ele nos enviou. Que Deus continue vos abençoando. Quero agradecer também à prefeita Fabiana e todos aqueles que trabalharam para que a caixa d'água fosse instalada lá na aldeia Cerrito. A primeira etapa foi concluída, graças a Deus. Agora falta levar água até algumas casas, porém ainda falta fazer a medição das casas que ainda vão ficar faltando. Estaremos indo para a aldeia amanhã fazendo esse serviço. E nessa manhã eu gostaria de estar chamando um pouquinho, pedindo a atenção dos senhores. Quero falar um pouco sobre essa frase que eu usei muito na minha campanha, de quem quer faz e não espera acontecer. Nós somos vereadores e vereadoras eleitos pelo povo para trabalhar em benefício do povo e também em benefício da cidade. Nós recebemos aqui já diversos ofícios, e geralmente é sempre o Ctrl+C, Ctrl+V. E a resposta sempre é: não temos recurso. E, de fato, isso é uma verdade. Nós temos que concordar que hoje, infelizmente, estamos passando por uma situação em que não temos condições financeiras para fazer muito. Isso é um assunto muito básico, é uma matéria básica é o arroz e feijão das finanças. É muito simples. Ninguém gasta mais do que ganha e consegue investir em algo. Ou ninguém ganha ou gasta equivalente ao que se ganha e vai sobrar para poder investir. Isso é muito simples, é fato. Ou nós trabalhamos mais para poder aumentar o nosso faturamento, ou nós cortamos gastos. Isso serve tanto para loja de móveis, roupa, quitanda, serve para o senhor que vende na rua. Isso é simples, é o básico da vida financeira de qualquer pessoa, inclusive para a nossa. Se eu gastar mais do que ganho, certamente eu vou ficar em dívida, ou se eu gastar equivalente àquilo que eu ganho, com certeza eu não vou ter condições de trocar o meu carro, pintar a minha casa, viajar com a família. Isso é simples. Isso é o básico da gestão financeira. Ponto. Isso ninguém discute. E, de fato, não tem dinheiro. Só que nós somos pessoas, graças a Deus, capacitadas para não só procurar tapar buraco de rua, trocar lâmpada de um poste, providenciar um carro para alguém fazer uma consulta médica. Nós somos pessoas que temos condições e somos capacitados para resolver problemas. E uma das demandas que a população tem mais nos pedido, nós temos ouvido na rua aí, é a capela mortuária. E só que a família que perdeu um ente querido sabe da necessidade e o quanto seria importante se nós tivéssemos uma capela mortuária em Eldorado. E eu gostaria de propor a todos os vereadores aqui que nós fizéssemos um trabalho em conjunto. Já que o executivo está sem as condições de providenciar isso, vamos nós, vereadores, correr atrás desse investimento. Eu gostaria de propor aqui a todos, e quero, com a permissão da presidência, abrir espaço na minha fala, nesses minutos que restam, para aqueles que querem fazer esse trabalho conjunto comigo. De que maneira? Nós podemos subir para Campo Grande, podemos subir para Brasília, bater na porta dos deputados, podemos bater na porta de senadores, senadoras, e correr atrás desse investimento. Eu proponho aqui um valor de R$500 mil, eu me comprometo a conquistar R$100 mil para que isso fosse feito em Eldorado. De que maneira? Após conseguirmos esse valor, e nós vamos conseguir, nós marcamos uma audiência pública, convidamos o povo, convidamos o Ministério Público, informamos a população o valor arrecadado, conquistado, informamos os deputados e deputadas que nos ajudaram, o valor de cada um. Quando esse dinheiro cair na conta, mas precisou para pagar. Negativo, não precisou para pagar nada. O propósito é construir a capela mortuária. Eu gostaria, então, de convidar a todos, aqueles que quiserem participar comigo nesse projeto. Eu deixo espaço aqui na minha fala para aqueles que querem fazer força comigo nessa situação. A parte, vereador. Vereador, assim, o senhor está de parabéns por assim, ter se iniciado. Assim, a gente fica até grato assim, pela tua fala. Essa capela mortuária, que ela foi começada lá atrás, quando a
a deputada Mara Caseiro quando era prefeita, né? Até assim, do jeito que o senhor está falando, a gente unir todo mundo, se a gente conseguir em torno de quase R$1 milhão, praticamente a gente vai conseguir fazer essa capela. Eu acredito assim que nós todos temos a possibilidade sim, de conseguir a conquistar com os nossos deputados, nem que seja 50 de um estadual, entendeu? E 50 de um federal, porque a gente sabe que os deputados estaduais, por exemplo, hoje nós estamos em vários vereadores junto com a deputada Mara Caseiro, que hoje ela é estadual, né? A Mara Caseiro nem tem condições hoje de chegar, por exemplo, e liberar 100 para o vereador Toninho, 100 para a vereadora Ângela, 100 para o vereador Tenente, 100 para o vereador Valdeir, que está junto, o vereador Nene. Então, assim, seria um pacote muito alto. Mas eu acho aí que a gente juntando com os nossos estaduais e federais, temos a possibilidade, sim, de conseguir aí os R$100 mil em conjunto, né? Que a gente consiga aí daí a construir essa capela. Que eu acho que, pelo que a gente está vendo aí, vai ter que ser demolida, né? Vai ter que desmanchar e fazer novamente. Então, acredito que é de R$1 milhão para lá mesmo. Mas, tá de parabéns aí, a gente vai fazer o que for possível junto e vamos correr atrás. Obrigado, vereador. Obrigado. Parabéns, vereador Polaco, pela ideia. Estou junto com o senhor. É importante que nessa união aí a gente tenhamos o foco, que é a capela mortuária. Em especial, a gente conversar depois aqui para que a gente possa fazer reuniões com os deputados e, de repente, até fazer audiência pública para a gente chegar num finalmente, porque não é fácil, cara. Eu me lembro que teve uma vez que eu fui num velório onde que a pessoa foi velada em cima de um banco, daqueles bancos de antigamente que faz da gente muito centavo. Muito obrigado, vereador. Obrigado, tenente. Opa. Vereadora Ângela. O senhor está de parabéns, vereador Polaco. Até antes a gente conversou esses dias atrás sobre isso. Conversei também com a prefeita Fabiana, também o que a gente poderia estar fazendo. Conversei também com a deputada Mara e ficou de fazer um projeto, né? Que esse projeto você sabe que tem que vir, né, do executivo para nós. E o senhor pode contar com a minha ajuda. Aquilo que nós pudermos correr atrás junto, nós vamos correr, porque é muito difícil quando a gente perde um ente querido e não tem aonde pôr. Que nem aconteceu agora, essa semana passada, que vocês sabem que teve 3 óbitos numa família, né? Então, quem tem condições para pagar, então ele paga e vai ser velado, né, na capela, na Pax ou na Breve. E quem não tem? Né? Então, assim, é muito humilhante você viver aqui em Eldorado. Não vou falar das cidades vizinhas, vou falar do nosso município. Né? Nós somos vereadores daqui do nosso município. É muito humilhante quando você vê uma mãe não saber onde vai velar o seu filho. Então, isso aí é muito triste mesmo. Então, você pode contar com a minha parceria, sim. Né? A gente poderia também, assim, sugerir agora também com as impositivas também, que ninguém ainda, eu acho que poucos já destinaram as impositivas, eu sei que é muito pouco para a gente construir, mas como quando tem aquela história que quando a floresta pega fogo e o beija-flor vai lá e coloca uma gotinha de água. Então, assim, ele apagou o fogo? Não, mas ele contribuiu para que fosse apagado aquele fogo. Né? Então, o senhor tem a minha parceria, sim. Obrigado, vereadora. Vereador Devanir. Também, vereador, pode contar comigo, né? A gente tem as nossas bancadas estaduais, federais, com certeza a gente vai estar empenhando. Eles já destinaram outros recursos para outras finalidades, mas com certeza é uma causa nobre. Vale destacar que temos que sentar com o executivo e firmar esse compromisso, porque os 500 mil não será suficiente e o executivo tem que ter esse compromisso firmado em dar essa contrapartida, para que a gente também não fique parado. A gente vai aportar o valor lá e não tem outra contrapartida do executivo e, infelizmente, nós vamos acabar ficar travado. Mas pode contar comigo aqui. Inclusive, presidente, uma proposta, a gente vai rediscutir, de repente, a própria casa, a gente pode, dentro do orçamento que a senhora gere aqui, né, a própria casa pode estar dentro das economias, fazendo carimbado uma devolução para tal finalidade. Mas é uma proposta que tem que ser discutida entre os nobres aqui. Parabéns. Obrigado, vereador. Vereador Valdeir. Opa.
Parabéns aí o vereador Polaco pela essa iniciativa. A gente, né, vê a dificuldade, principalmente as pessoas mais carentes, né, que sofrem muito com isso aí. Já aconteceu de várias pessoas me procurar aí, né, devido a essas situações que não tem lugar para velar os seus entes queridos, né. Pouco tempo atrás, até uma professora aqui, né, que é a professora em Ponta Porã, a mãe da Kelly, ela faleceu e não achou um lugar. Até pedi ali no Sinted, né, que era professora, mesmo assim, o rapaz lá que administra lá não aceitou e fiquemos procurando lugar e outro. Deu muito trabalho. Aí até o professor Osé, na época, liberou lá embaixo. Então, não só essa pessoa, mas muitas pessoas acontecem aqui na cidade. Então, isso é uma vergonha e precisa ser resolvido. Está de parabéns. Obrigado, vereador. Vereador Nene. Só parabéns pela iniciativa e pode contar também com o meu apoio. Obrigado. Vereadora Mara. Bom dia a todos. Parabéns, vereador. E também pode contar com a minha colaboração. Eu acho que é unânime, né, dos 9, que realmente o município precisa, sim. Ok, obrigado. Obrigada. Vereador Toninho. Só para completar a palavra, a vereadora Ângela citou da impositiva, eu já ia falar também novamente, abrir mais uma parte, né, vereadora? Está correto. Nós temos aí, acho que 80 e poucos mil de impositivo, podemos liberar 30 mil aí, mais ou menos, cada um, que vai dar quase 300 mil reais. O vereador Devani já citou, que vai ter a sobra, que pode, de repente, conversar e colocar mais um pouco, né? Eu acho que, de repente, aqui nós conseguimos colocar 500 mil reais, entendeu? Para a gente conseguir mais 500, 600, 700 com os deputados, seria mais fácil ainda, né? E daí, para ser uma obra melhor, mais perfeita, de repente, 1 milhão e pouco, 1 milhão e meio, né? Parabéns, vereador. Obrigado. Eu finalizo na explicação. Você vai. Só também, né, parabéns, vereador. Pode contar com o meu apoio também. O que precisar da gente, dessa Casa de Leis, nós estamos à disposição. Ok, obrigado. Eu finalizo na explicação pessoal. Tá bom. Obrigado. Vereador Tenente, o senhor tem até 10 minutos. Senhora presidente, bom dia. Vereadores, bom dia. Eu tenho uma dúvida muito grande, vereadores. Eu tomei posse, assim como vocês, dia 1º de janeiro de 2025. Eldorado melhorou ou piorou? Eu tenho essa preocupação comigo. A festa foi mais bonita? Sim. A fundação hospitalar, ela está melhor ou ela está pior? A educação, ela está melhor ou está pior? A saúde, ela está melhor ou ela está pior? Eu me sinto envergonhado quando alguém fala para mim, quando alguém me pede ajuda, que a pessoa morre, não morre ali na fundação, vaga zero. Cara, as pessoas me mandam vídeo lá de dentro da fundação. Desculpa o modo de falar, sabe? Eu me sinto menos que zero, cara. Eu me sinto menos que zero. Eu fico muito preocupado de eu estar aqui falando nesse momento. Uma senhora que está lá, precisando de vaga zero, falecer. E isso que desde sexta-feira que a gente está correndo atrás de uma vaga. Às vezes, até quando não vejo que eu não tenho, não vou conseguir, até nesse final de semana pedi ajuda para a vereadora Ângela Dias, que conseguiu, assim, dar um encaminhamento legal. Aí quando a gente encontra um bendito que nos ajuda lá em cima, aí não é feito o papel aqui embaixo. Aí a gente ainda tem que aguentar, sofrer com a pessoa que está falecendo, ouvir que nós somos incompetentes dos familiares, e eles falando com razão, e ainda ouvir lá de cima, não tem nem como atualizar o sistema. Vereador Polaco, dinheiro tem. 115 milhões. São 115 milhões, vereador Polaco. Dinheiro tem. Só que assim, tem casas em que as pessoas, marido e mulher, um ganha 7, outro ganha 10. Dá 17, se não me engano, né? Acho que eu não fugi da escola, não. Mas eles gastam 25. E esse negócio não é para amador. Esse negócio não é para amador. Esse negócio não é só para rede social. Esse negócio não é só para coisinha bonita, não.
É vergonhoso assim, vereador Valdeir, saber que pessoas quase morreram nesse final de semana por falta de uma ressonância. Uma ressonância ali em Terra Roxa é R$500. Será que não tem R$500 para pagar uma ressonância? Ah, mas não é uma, é 300. 300 vezes 500, se eu não fugir da escola, dá 15 mil. E 15 mil não é nada perto de 115 milhões. A diferença é o que é que eu vou fazer com 115 milhões. 300 vezes 500? Oi? 150 mil. E o que é 150 mil perto de 115 milhões de reais? Agora aqui no mês de julho, vai ser bem importante, vereador Devanir, a gente participar daquela reunião onde que vai vir o secretário aqui para falar das despesas de pessoal, porque a gente vai ter que ver para onde está indo o dinheiro. A nossa maior missão é fiscalizar, certo? Eu acho que a gente vai ter que começar a falar de 3 palavrinhas aqui, 3 letrinhas. J, P, M. Acho que a gente vai ter que começar a falar aqui, certo? Porque de 1º de janeiro até hoje eu tenho 6 vídeos no meu celular de pessoas que estão falecendo na Fundação de Saúde e o incompetente aqui não conseguiu resolver nada. Estou falando que eu sou incompetente para não dizer de outras pessoas, certo? Porque não é fácil. Queria convidar os senhores vereadores para uma reunião quarta-feira aqui na Câmara Municipal com a Fundação Hospitalar, certo? E a ideia é que a gente faça um bingo para que a gente possa arrecadar recursos para a Fundação Hospitalar, porque está faltando tudo lá, cara. Está faltando tudo. Inclusive, chega vídeos para mim lá, vereador Nene, de banheiros vazando, pessoas cuidando dos seus entes queridos lá, sentado em banquinhos de cadeira, e por aí em diante. E que não seja apenas uma ideia minha, mas seja uma ação de todos nós. Tem uma situação bem complicada. População eldoradense, daqui uns dias vai faltar médicos. Daqui uns dias vai faltar médicos. Certo? E é muito importante que no dia em que alguém do executivo falar que faltou médico por isso ou por aquilo, eu venho aqui, certo? Vou pedir autorização para o presidente e vou falar que a culpa de estar faltando médico não é daqui, não. Nem de hoje, nem de ontem. Certo? Eu posso até ser besta. Vereador, o senhor me dá uma parte? Sim, sim. Você pode contar comigo. Tá. Muito obrigado, vereador Polaco. A situação que está para acontecer, eu liguei em 39 municípios. 39. E isso não está acontecendo lá. Vamos esperar. Uma coisa é praticamente a certeza. Vai faltar médicos. Queria parabenizar aqui o vereador Valdeir pela cavalgada. Peço desculpas de não estar lá. Ainda estou sarando lá da cirurgia, mas na próxima vez eu vou estar lá para ajudar. Parabenizar também ao Roseba, lá da Floresta Branca, que fez uma festa muito bonita no dia de ontem. Além da Casa Popular, perdão, além da Capela Mortuária, vereador Polaco, a Fundação e Casas Populares é essencial no município, né? E, aparentemente, nenhuma está no planejamento. Até, por incrível que pareça, a gente estava lendo a LDO e parece que não existe a palavra habitação, casa popular lá. Se eu não me engano, a gente não vimos isso lá. O prefeito Juliano Ferro, ele fez um vídeo também sobre a questão das vagas zero. Então,
a vaga zero não é só um problema de Eldorado, mas colocar vaga zero, porque está faltando um exame de ressonância, um exame de tomografia, um exame de raio-x, aí é assinar o atestado de incapacidade. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Vamos estar pausando a sessão aí por 5 minutinhos para as comissões se reunirem e darem o parecer do projeto que veio em regime de urgência.
Retornamos aí à sessão. O parecer das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, o vereador Polaco. Parecer da comissão. Favorável. O parecer da comissão com o presidente Devanir, de Economia. Favorável. Em discussão, o parecer das comissões. Coloco em votação. Os contrários se manifestam, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado o parecer das comissões. Projeto de Lei Municipal 012, de 18 de junho de 2025. Dispõe sobre a prorrogação do prazo da vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei 1076, de 26 de junho de 2015. Só o preâmbulo aqui, né? Em discussão, o projeto. Vereador Devanir. Presidente, nós já conversamos entre os colegas vereadores, mas assim, para deixar claro, né, para quem nos acompanha, é um projeto em regime de urgência, mas é um projeto bem simples, né? Hoje nós temos o Plano Municipal de Educação e ele foi construído lá em 2015, em junho de 2015, validade para 10 anos. E ele está se expirando esse prazo agora, dia 26 agora expira o prazo, né? Esse plano ele é construído baseado no plano estadual e no plano federal. O estadual já foi prorrogado, né, junto com o federal. Então, assim, a Secretaria Municipal de Educação pediu a prorrogação para ele até dia 31 de dezembro de 2025. E um novo plano está sendo construído já, que posteriormente vai passar na casa. Então, hoje o projeto apenas em questão de prorrogar o prazo de validade do plano, que está vencendo dia 26 de junho e passará a ter vigência até 31 de dezembro de 2025, se assim os colegas aprovarem. Tá. Mais alguém em discussão? Presidente, só pela ordem, como é um projeto da educação, também necessita do parecer do presidente, né, da Comissão de Educação, só para ficar registrado o voto da gente também. Vereador Tenente, qual é o parecer da Comissão de Educação? Aprovado, senhora presidente. Obrigada, presidente da comissão. Mais alguém em discussão? Coloquei em votação o projeto de lei municipal 012 de 2025. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passa a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura da ordem do dia. Emenda modificativa 001/2025. Senhora presidente, antes de eu fazer as leituras, né, dizer que o regimento ele nos propõe que seja feita a votação tudo em 2 turnos, inclusive as emendas, porque é composto, faz parte da LDO que a gente vai estar votando hoje. Então, assim, para que a gente possa fazer a votação em turno único, daí peço aos colegas o apoio aí, né, a senhora coloca em votação, para a gente possa fazer em votação de turno único, e não em 2 turnos, como propõe o regimento. Só lembrando, né, que esses projetos, essa LDO, elas são aprovadas em 2 turnos, e foi muito estudada, né, vereador? Principalmente assim, o vereador Polaco, que estava convocando as reuniões aqui quase todos os dias, durante a semana, para estar analisando, estudando. Foi convidado os secretários de cada pasta para estar nos auxiliando e explicando melhor como funciona, né, o orçamento. Então, eu coloco em votação, né, para que seja votado só em turno único. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado aí, então, o aprovamento dessas emendas em turno único. Passaria, então, a fazer a leitura das emendas, né, todas em relação à LDO. Posteriormente, a gente faz a conclusão da leitura da LDO. A emenda modificativa 001/2025. Comissões e vereadores abaixo-assinados. Projeto de Lei Municipal 009/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 e dá outras providências. Modifica a redação dos dispositivos que especifica do Projeto de Lei Municipal 009/2025 do Executivo Municipal. Artigo 1º, os incisos 8º a 15º do artigo 1º, o parágrafo 8º do artigo 10, o inciso 1 do artigo 14, o parágrafo 2º do inciso 2 do artigo 14, o artigo 20, o parágrafo 3º do artigo 29, o parágrafo 3º do artigo 42,
o parágrafo único do artigo 45 e o artigo 47 do projeto de lei municipal 009/2025 passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 1º. Inciso 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Artigo 10. Na lei orçamentária para 2026, a discriminação das despesas quanto à sua natureza far-se-á no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidades de aplicação, podendo o detalhamento por elementos de despesa ser criado por ato do Poder Executivo no momento de sua execução, nos termos da Portaria Interministerial 163/2001 e alterações posteriores, com autorização do Poder Legislativo. O artigo 14. Abrir créditos adicionais suplementares até 9% do total da despesa fixada no Orçamento Geral do município, utilizando como fonte os recursos previstos no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64. Inciso 2, parágrafo 1º. Fica sendo o parágrafo 2º. A criação de nova fonte de recursos, juntamente com o novo elemento despesa na lei orçamentária anual, durante o curso de exercício financeiro de 2026, far-se-á com a autorização do Poder Legislativo, mediante a abertura do crédito adicional suplementar, com estrita observância às disposições previstas na lei supramencionada. O artigo 20. As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária aplicam-se às disposições estabelecidas na Resolução do Senado Federal, de número 43, de 21 de dezembro de 2001, e alterações posteriores e demais normas vigentes, com autorização do Poder Legislativo. O artigo 29, no parágrafo 3º. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo Municipal e dos demais poderes, no mínimo 60 dias antes do prazo final, para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. O artigo 42, parágrafo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado, com lei específica, a prorrogar convênios de colaboração, termos de fomento, acordos de cooperação, termos de contribuição e demais instrumentos congêneres celebrados com entidades sem fins lucrativos, desde que devidamente motivada a necessidade da continuidade de parceria, mediante a apresentação de justificativa técnica e ou social que comprove os interesses públicos envolvidos. Artigo 45, no parágrafo único. Para ajustar as despesas ao efetivo comportamento da Receita, poderá constar na Lei Orçamentária Anual a autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito adicional suplementar ou especial até 9% sobre o total da despesa fixada no Orçamento Geral do município, utilizando os recursos previstos no inciso 1, 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. O artigo 47. O Poder Executivo, nos termos do inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal de 88, poderá transpor, remanejar, transferir ou utilizar até 9% das dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual e nos créditos adicionais, em decorrência de extinção, da transformação, da transferência, da incorporação ou do desmembramento de órgãos e entidades e de alterações de suas competências ou atribuições. Mantida a estrutura programática com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada na LOA. O artigo 2º. Essa emenda modificativa entra em vigor na data de sua publicação e aprovação, revogadas as disposições em contrário. Eldorado, 17 de junho de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Cleverson Freitas da Silva, presidente. Devanira Aparecido Piton, vice-presidente. Maria Ângela Dias, membro. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Devanira Aparecido Piton, presidente. Alcimara Lima Melch, vice-presidente. Cleverson Freitas da Silva, membro. Vereadores: Daiane Gomes Lacerda, vereadora-presidente. Adenir Emílio Pedro, vereador. Anderson Freitas da Silva, vereador. Antônio Jorge dos Santos, vereador. E Valdeir de Souza Lopes, vereador. Em discussão, a emenda modificativa 01 de 2025. Coloco em votação. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado a emenda modificativa 001 de 2025.
Emenda modificativa 002/2025. Comissão e vereadores abaixo assinados. Referente ao projeto de lei municipal 009/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2026 e da outra providência. Modifica a redação dos dispositivos que especifica do projeto de lei municipal 009/2025 do Executivo Municipal. Artigo 1º. Os dispositivos do anexo 1, diretrizes e metas para o orçamento 2026, do projeto de lei municipal 009/2025, passa a vigorar com a seguinte redação. Anexo 1 do projeto de lei 009/2025, diretrizes e metas para o orçamento 2026. 2. Na atenção básica. A. As unidades de saúde com materiais de uso médico e odontológico. J. Integração do sistema de saúde dos postos de atendimento e fundação hospitalar. L. Implantar a equipe EMUT. N. Atendimento médico e odontológico através de extensões do ESF. 6. Investimento social. No item 11. Firmar termos de colaboração ou de fomento ou termo de contribuição com as organizações sociais sem fins lucrativos listadas abaixo. Letra A, aí o item B e C. O número 13, construir ou disponibilizar um espaço para desenvolver trabalhos intersetoriais com dependentes químicos e alcoólatras, com assistência de profissionais especializados. O 19, assegurar recursos para a manutenção do funcionamento dos órgãos e equipe de recursos humanos, da gestão do CRAS e CREAS, bem como de todos os serviços, programas, projetos, campanhas, oficinas e ações ofertados, a saber do PAIF, SCFV, para os grupos de crianças, adolescentes e projetos, PAIF, MSC, LA, PSC e SAF. 21. Assegurar recursos para a manutenção do prédio próprio do CREAS, em parceria com o governo federal, recursos para compra de mobiliário e outras adaptações e equipamentos que o novo local exigir, de acordo com a legislação do SUAS. 36. Assegurar recursos para a aquisição do veículo do tipo micro-ônibus com acessibilidade para usuários do SUAS e do CCI. 50. Firmar termo de colaboração ou de fomento ou termo de contribuição com as organizações sociais sem fins lucrativos listadas abaixo. A, B e C. O 137. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Cultura e Esporte. O 157. Garantir a contratação de empresa terceirizada a fim de atender exclusivamente as linhas rurais, quando a frota própria não dispor de veículo suficiente para tal finalidade. O artigo 2º, essa é uma emenda modificativa, entrará em vigor na data de sua votação e aprovação, revogadas as disposições em contrário. Eldorado, 17 de junho de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Cleverson Freitas da Silva, presidente, Devanir Aparecido Piton, vice-presidente, Maria Ângela Dias, membro. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Devanir Aparecido Piton, presidente, Alcimara Lima Melges, vice-presidente, Cleverson Freitas da Silva, membro. Vereadores: Daiane Gomes Lacerda, vereadora presidente, Adenir Emílio Pedro, vereador, Anderson Freitas da Silva, vereador, Antônio Jorge dos Santos, vereador, Valdeir de Souza Lopes, vereador. Em discussão, a emenda modificativa 002 de 2025. Coloco em votação. Os contrários se manifestam, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado a emenda modificativa 002 de 2025. Emenda aditiva 003 de 2025. Comissão e vereadores abaixo assinado. Projeto de Lei Municipal 009/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2026 e da outra providência. Acrescenta dispositivos que especifica no Projeto de Lei Municipal 009/2025. Artigo 1º. Acrescenta a linha A no inciso 1 do artigo 14, inciso 3 no artigo 16, inciso 9 e a linha A, incisos 10, 11, 12 e 13, e parágrafo 2º no artigo 37 do Projeto de Lei Municipal 009/2025, nos seguintes termos. No artigo 14, A. Apresentar em forma de projetos com objetivo, metas, justificativa, relatório técnico, financeiro, contendo impactos e resultados com esses créditos adicionais. No artigo 16, inciso 3. Toda contratação seja acompanhada de um estudo de impacto orçamentário e demonstração da real necessidade do cargo. No artigo 32, 9. Vincular aumento de
de impostos e transparência. Vou corrigir aqui. Transparência de gastos. A. Nenhum aumento de alíquota ou nova tarifa será autorizado sem apresentação pública de um relatório financeiro detalhado, demonstrando a necessidade da medida. 10. Todo aumento tem um estudo de impacto sobre a população e as pequenas empresas. 11. A arrecadação adicional proveniente da revisão tributária não poderá ser usada para cobertura de dívidas geradas por atos de improbidade ou excesso de contratação sem a devida punição administrativa judicial dos envolvidos. 12. Toda revisão tributária será acompanhada por um conselho formado por representante da Câmara de Vereadores, Ministério Público e representante capacitado da sociedade. 13. Nenhum reajuste do imposto poderá ultrapassar o índice de inflação anual. Artigo 37, parágrafo 1º, mantém. Parágrafo 2º, relatório da gestão fiscal que trata da despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida deverá ser encaminhado ao Poder Legislativo até o dia 15 do mês subsequente. O artigo 2º, essa emenda aditiva entrará em vigor na data de sua publicação, votação e aprovação, revogadas as disposições em contrário. Eldorado, 17 de junho de 2025, Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Cleberson Freitas da Silva, presidente, Devanira Aparecido Viton, vice-presidente, Maria Ângela Dias, membro. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Devanira Aparecido Viton, presidente, Alcimara Lima Meores, vice-presidente, Cleberson Freitas da Silva, membro. Vereadores, Daiane Gomes Lacerda, vereadora-presidente, Adenir Emílio Pedro, vereador, Anderson Freitas da Silva, vereador, Antônio Jorge dos Santos, vereador, Valdeir de Souza Lopes, vereador. Em discussão, a emenda aditiva 003 de 2025. Coloco em votação. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a emenda aditiva 003 de 2025. Emenda aditiva 004, 2025. Comissão e vereadores abaixo assinados. Projeto de Lei Municipal 009, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 e dá outras providências. Acrescenta dispositivos que especifica no anexo 1 diretrizes e metas do Projeto de Lei Municipal número 009/2025. Artigo 1º. Acrescenta dispositivo no anexo 1 do Projeto de Lei Municipal 009/2025 nos seguintes termos. Do anexo 1 do Projeto de Lei Municipal 009/2025, diretrizes e metas para o orçamento 2026, no item 2, atenção básica. Acrescenta-se a letra R, promover atendimento odontológico e médico no período noturno. S, implementar o programa Visão para Todos, visando a oferta de atendimento oftalmológico à população e a disponibilização gratuita de óculos para os pacientes diagnosticados com necessidade de correção visual, promovendo a saúde ocular e a inclusão social. Letra T. Implantar o serviço de teleagendamento de consultas médicas e odontológicas por meio de aplicativo WhatsApp, com atendimento exclusivo aos moradores da zona rural, visando facilitar o acesso aos serviços de saúde, otimizar o tempo de deslocamento e garantir maior eficiência no atendimento à população rural. Letra U. Criação de programas de atendimento do transtorno do aspecto autista, TEA, e outros transtornos. Letra V. Implantar programa de reabilitação oral com foco na confecção e distribuição gratuita de próteses dentárias a pessoas em situação de vulnerabilidade social, promovendo a saúde bucal e a melhoria da qualidade de vida. Letra X. Assegurar recursos para a contratação ou locação de hospedagem, pensão destinada a pacientes em tratamento de saúde nas cidades de Cascavel, Umuarama, Dourados e Campo Grande, visando garantir acolhimento e suporte durante o período de acompanhamento médico fora do município. Letra Y. Assegurar recursos para auxílio à alimentação para pessoas com tratamento de saúde fora do município. O item 15. Desenvolvimento social. Implantação da Guarda Mirim. Assegurar recursos para a contratação de profissional especializado em dança com a finalidade de ministrar aulas de ritmos dançantes no Centro de Convivência Vida Nova Terceira Idade, voltadas ao público da terceira idade, bem como promover bailes e atividades recreativas que estimulem a socialização, a saúde física e o bem-estar dos idosos. Curso técnico profissionalizante para o primeiro emprego.
Garantir recursos para a execução do programa Comida na Mesa. Aquisição de terreno para a construção de casas populares. Item 56. Administração, Planejamento e Finanças. 69. Letra A. Na revitalização da Praça da Bíblia, deverá ter a implantação do monumento da Praça da Bíblia, púlpito, fornecimento de energia elétrica e instalação de bancos no local. Construção de um centro comercial municipal, com foco na criação de um mercadão municipal, destinado a atender os produtores rurais, artesãos, indígenas e demais cidadãos do nosso município, incluindo também os moradores do distrito do Morumbi, que possuem grande potencial na produção artesanal. Reforma da Feira do Produtor. Construção de pontos de táxi com cobertura. Construção de ponto de táxi no bairro Manuel Farias. Reforma e ampliação da Escola Municipal Sebastião de Paula. Construção de pórticos temáticos nas principais entradas do município. Construção de pórtico temático na entrada do distrito do Morumbi. Construção de um parque infantil no bairro Manuel Gomes da Silva. Construção de uma pista de caminhada com iluminação ao bairro Manuel Gomes da Silva. Construção de uma academia ao ar livre no final da Avenida Tancredo Neves. Construção de uma passarela elevada no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a rodovia 163, em frente ao terminal rodoviário. Construção de uma quadra de vôlei de areia no bairro Jardim das Camélias. Construção da capela mortuária. Construção do lar dos idosos. Construção do lar do menor. Construção de a casa do artesão. Cumprimento da Lei Municipal 998/2013. Firmar termo de colaboração ou de fomento ou termo de contribuição com as organizações sociais sem fins lucrativos listadas abaixo. 1. Rede Feminina de Combate ao Câncer. 2. Associação Comunitária Novo Alvorecer. 3. Associação dos Estudantes Técnicos e Acadêmicos de Eldorado. 4. O GAI, Grupo de Apoio de Animais de Eldorado. 5. Sindicato Rural de Eldorado. 6. Associação das Mulheres e Trabalhadores Rurais Viver e Conviver do Assentamento Floresta Branca. 7. Associação dos Pequenos Produtores de Avicultura, Suinicultura e Hortifrutigranjeiros de Eldorado. 8. Associação de Pais e Mestres da Escola Sebastião de Paula. 9. Associação de Pais e Mestres do Centro de Educação Infantil, Pingo de Gente e Extensão, CI David dos Santos Fusário. 10. Associação dos Pais e Mestres do Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida. 11. Associação de Pais e Mestres da Escola 3 de Maio, Estadual 3 de Maio. 12. Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Eldorado. 13. Associação de Pais e Mestres do Centro Educacional Avante. 14. Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Indígena Embueiro Erro, Tava, o Cara Rendi. 15. Associação dos Moradores do Distrito do Morumbi. 16. Associação dos Oleiros do Distrito do Morumbi. 17. Associação Atlética União. 18. Associação de Pais e Mestres do Centro de Educação Infantil Itamar Evaristo. 19. Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Cilo Vargas. 20. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Eldorado, Mato Grosso do Sul. 21. Conselho Comunitário Social de Segurança Pública. 22. CATES Paroquial de Eldorado. 23. Centro de Convivência Vida Nova na Terceira Idade. 24. COMPEL, Conselho de Pastores de Eldorado. 25. Associação de Apicultores de Eldorado. 26. Associação Viver da Terra, os Pequenos Produtores do Assentamento Floresta Branca. 27. Associação dos Familiares e Amigos dos Autistas de Eldorado. 28. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Eldorado. 29. Sindicato Municipal dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação. Item 78. Desenvolvimento Econômico. Aquisição de terrenos para implantar o Parque Industrial. Recuperação de pastagens. Garantir o atendimento de calcário dos agricultores indígenas. Fomentar projetos técnicos para melhorar a produção de melancia. Garantir e colocar em funcionamento o Conselho de Desenvolvimento Econômico. Fomentar o apoio de projetos de ovinicultura. Implantação de projetos de agrovilas. Subsidiar mudas frutíferas, florestais e ornamentais. Aquisição de insumos, sementes, mudas, entre outras, para distribuição dos produtores. Implantar e apoiar o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Agricultura Familiar. Aquisição de veículo utilitário para o Departamento Municipal de Agricultura. Aquisição de implementos agrícolas, como grade aradora, trator John Deere, para o Departamento Municipal de Agricultura. Garantir o funcionamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural. Apoiar e estimular o desenvolvimento da cadeia produtiva da avicultura.
viabilizar mais de um caminhão para atender os produtores com calcário, contratação de profissional médico veterinário para dar suporte nos vários segmentos da pecuária do município, instalação de uma placa de identificação na entrada do assentamento Floresta Branca, bem como a sinalização dos travessões daquela localidade. Item 95, meio ambiente, recuperação das nascentes e rios e córregos do município. Item 137, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. Promover os Jogos Abertos Além Fronteiras, atendimento em período integral das escolas da Rede Municipal de Ensino, promover o Festival Canta Eldorado, seu sonho tem voz, recurso para aquisição do veículo do tipo caminhonete com capacidade de 5 lugares para atendimento ao esporte, recurso para aquisição de veículo do tipo ônibus para atender o esporte e a população, promover os jogos indígenas, promover eventos voltados ao público gospel. 164. Fomentar, incentivar e realizar eventos esportivos de recreação, lazer e cidadania para a comunidade eldoradense, como campeonatos municipais de futebol amador, suíço, futsal, basquetebol, motocross, velocross, voleibol, vôlei de areia, ritmo com dança ao ar livre. Regularizar o pagamento aos professores contratados via processo seletivo, de modo que os vencimentos sejam efetuados integralmente durante os 12 meses do ano, em reconhecimento da continuidade do trabalho pedagógico. Criar uma área de lazer no bairro Cerâmica, esporte e recreação, construção de arquibancada coberta no campo de futebol do distrito do Morumbi, construção de um campo de futebol suíço na aldeia Cerrito, reforma e ampliação do parquinho infantil do bairro CDHU, reforma do estádio municipal Caetano Mota, reforma do ginásio poliesportivo prefeito Antônio Carrocini, execução do programa Primeira Infância. Artigo 2º, essa emenda aditiva entrará em vigor na data da sua publicação, na data de sua votação e aprovação, revogadas as disposições em contrário. Eldorado, MS, 17 de junho de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Cleverson Freitas da Silva, presidente. Devaneira Aparecido Piton, vice-presidente. Maria Ângela Dias, membro. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Devaneira Aparecido Piton, presidente. Alcimara Lima Melch, vice-presidente. Cleverson Freitas da Silva, membro. Vereadores: Daiane Gomes Lacerda, vereadora-presidente. Adenir Emílio Pedro, vereador. Anderson Freitas da Silva, vereador. Antônio Jorge dos Santos, vereador. Valdir de Souza Lopes, vereador. Em discussão, a emenda aditiva 004 de 2025. Coloco em votação. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a emenda aditiva 004 de 2025. Emenda supressiva 001/2025. Referente ao projeto de lei municipal 009/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025 e da outras providências. Suprime o parágrafo 2º do artigo 27 do projeto de lei municipal 009/2025 do Executivo Municipal. Artigo 1º. Fica suprimido o parágrafo 2º do artigo 27 do projeto de lei municipal 009/2025, renumerando o parágrafo subsequente conforme ordem. Artigo 2º. Essa emenda supressiva entrará em vigor na data de sua votação e aprovação, revogar as disposições em contrário. Eldorado, 17 de junho de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Cleverson Freitas da Silva, presidente. Devaneira Aparecido Piton, vice-presidente. Maria Ângela Dias, membro. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Devaneira Aparecido Piton, presidente. Alcimara Lima Melch, vice-presidente. Cleverson Freitas da Silva, membro. Vereadores: Daiane Gomes Lacerda, vereadora-presidente. Adenir Emílio Pedro, vereador. Anderson Freitas da Silva, vereador. Antônio Jorge dos Santos, vereador. Valdir de Souza Lopes, vereador. Em discussão, a emenda supressiva 01 de 2025. Coloco em votação. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a emenda supressiva 001 de 2025. Agora o parecer da comissão. Parecer em conjunto das comissões. Documento Projeto de Lei Municipal 009/2025, autor Executivo Municipal. Aos 17 dias do mês de junho de 2025, às 11 horas, na sala das comissões da Câmara Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, reuniram-se as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Economia, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social e Obras Públicas, Transporte e Comunicação, sob a presidência do vereador Cleverson Freitas da Silva, para deliberar sobre o projeto de lei municipal 009/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 e da outras providências.
Após analisar o referido projeto de lei, as comissões emitiram parecer favorável, de acordo com as emendas modificativas 001 e 002/2025, as emendas aditivas 003 e 004/2025 e a emenda supressiva 001/2025. Sala das Comissões, 17 de junho de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Cleverson Freitas da Silva, presidente da comissão. Devaneira Aparecida Piton, vice-presidente da comissão. Maria Ângela Dias, membro da comissão. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Devaneira Aparecida Piton, presidente da comissão. Alcimara Lima Melch, vice-presidente da comissão. Cleverson Freitas da Silva, membro da comissão. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Adenir Emílio Pedro, presidente da comissão. Maria Ângela Dias, vice-presidente da comissão. Anderson Freitas da Silva, membro da comissão. Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação. Valdir de Souza Lopes, presidente da comissão. Anderson Freitas da Silva, vice-presidente da comissão. Antônio Jorge dos Santos, membro da comissão. Só lembrando aí, né, que as emendas, né, que nós estávamos votando, agora vamos estar votando ao parecer das comissões e depois vamos estar votando a LDO em si. Então, coloco em discussão o parecer das comissões do projeto de lei municipal 009/2025. Coloco em votação. Os contrários se manifestam, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado o parecer, né, em conjunto das comissões. Vai só falar? Projeto de lei 009, de 15 de abril de 2025. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 e dá outras providências. Colocou em discussão o projeto 009 de 2025. Vereador Polaco. Sim, presidente, obrigado. Só gostaria, nessa oportunidade, agradecer a todos os vereadores, todas as vereadoras, a todo o pessoal da casa, a Vera, Zé Osvaldo, Tayana, Osmir, Claudinei. Isso foi um trabalho conjunto. A gente sabe o quanto foi trabalhoso, se dedicamos. Agradecer a minha esposa pela paciência, muitas vezes da ausência, que inclusive não tem faltado, né, em nenhuma sessão. Bom que ela já vai se acostumando com o ambiente. 2028 já está logo aí. Então, isso é um projeto, pessoal, que nós não estamos aprovando sobre papel, sobre ideias, nós estamos aprovando e decidindo sobre vidas, sobre pessoas. A gente sabe o quanto é importante essa LDO para 2026. Nós temos que analisar de uma forma pensando em pessoas, não em projetos. Então, muito obrigado pela ajuda, o mérito é todo nosso, que o Executivo, ao analisar também essas opiniões que nós estamos levando até eles, possa analisar também com carinho. Estamos à disposição, caso queira tirar alguma dúvida, queira discutir sobre o assunto, e seria isso. Muito obrigado. Esse é o trabalho dessa casa, trabalho em conjunto, visando o bem-estar do povo. Obrigada, vereador. Vereador Devanir. Estendendo também os agradecimentos, o vereador Cleverson que já nomeou, mas dizer do empenho de cada colega, de cada servidor da casa. Talvez nos bastidores, né, não se destaca, não se aparece o trabalho que o vereador desenvolve. Então, é um trabalho assim que vem tendo uma sequência, o empenho de todos. Esse é um instrumento do município, dentre outros, né? Esse é a LDO, primeiro momento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em segundo momento, nós temos a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e também temos o PPA, que é um plano mais amplo de 4 anos que chegará a essa casa. Então, esses instrumentos norteiam o andar do nosso município. Então, isso vem do executivo pronto, né? E a casa tem a autonomia de poder acrescentar alguns projetos, algumas indicações. Claro que são projetos, são programas que foram apontados e que estará a cargo do executivo colocar e implementar, e a nossa de fiscalizar. E nós estaremos fazendo, né? Para que a cidade ganhe com isso, que a população ganhe com isso. Então, também destacar e parabenizar todos os envolvidos na participação dessa LDO, né, e com certeza nós teremos o mesmo afinco com a LOA, que estará chegando nessa casa, para rediscutir junto com os secretariados, onde participaram aqui na LDO numa conversa, mas terá outra conversa na distribuição desse orçamento para poder aplicar. Então, obrigado e parabéns a todos. Obrigada, vereador. Mais alguém em discussão?
Coloco em votação o projeto de lei 009 de 2025. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Era só o que tinha para a ordem do dia, senhor presidente. Obrigada, vereador. Passamos agora para as explicações pessoais. Vereadora Ângela, a senhora tem até 5 minutos. Bom dia, presidente. Seu nome, cumprimento os demais vereadores, e cumprimento o pessoal dessa casa. E bom dia aqui para Joelma, né, que passe também para os nossos amigos que sempre estão nos assistindo. E aqui a esposa, como todo mundo diz, né, que do polaco, né, do popular polaco, que está sempre aqui presente, nos prestigiando. E um bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. Aqui, eu só quero falar assim, bem pouquinho, presidente, não vou nem, eu acho que não vou nem ocupar os 5 minutos. Desde 2021, nós estamos aqui pedindo pelos taxistas, né? Eu vou falar de 2021, onde eu já estava aqui presente na casa. Mas eu sei que os mandatos anteriores, então, sempre alguém, né, já fez esse projeto e já pediu. E a prefeita mandou aqui a resposta, que não vai poder fazer. Então, eu tenho certeza que, acho que assim, eu conversei com ela 2 vezes, colocamos a proposta, até assim, pedi para ela uma reunião, só que no dia que foi marcada a reunião eu não pude ir, tive que cancelar a reunião com os taxistas. E é uma polêmica, esses taxistas, porque assim, eles pagam, agora que até a gente fez o levantamento, eles pagam anual, dá R$ 532 anual, né? Então, assim, o que eu quero dizer, assim, gente, eu tenho certeza que a prefeita vai ter um olhar para essa situação, porque passa ano, e a gente está vendo ali os taxistas, eles não têm um banheiro para eles irem, eles não têm uma cobertura, e não é só aqui na praça. Então, como foi colocado ali na resposta, que o lugar ali não é muito adequado, então que procure um lugar adequado, né? Então, assim, ver essa situação desses taxistas e aonde que é investido também esse dinheiro que eles pagam. Porque, gente, nós já procuramos lá na Soledade também, até a gente vai fazer um levantamento, vereador Tenente, conto com a sua ajuda, para ver se lá é a prefeitura que tem que fazer aquele ponto de táxi, ou se é a própria rodoviária, né? Então, eu conto com a sua ajuda, Tenente, porque nós não podemos também ficar tampando os olhos para essas coisas, que é uma coisa mínima. Nossos taxistas não têm um banheiro. Quando chove, eles têm que ficar ou na casa deles ou ocupar ali o comércio vizinho. Então, é uma coisa que o município pode estar olhando. Está olhando com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de atenção. E eu tenho certeza que a prefeita vai olhar, vai ter um olhar diferenciado para essa situação. O que eu estou pedindo aqui não é para mim, porque quando a gente pede aqui as coisas, a gente não está pedindo para a gente, como foi colocado hoje aqui. Então, assim, prefeita, eu vou pedir para você encarecidamente que olhe para esses taxistas, ver o que pode ser feito por eles. Tá? E aqui eu deixo o meu bom dia a todos vocês ouvintes e a todos vocês que estão nos acompanhando pela rádio, pelo Face. Obrigada, vereadora. Vereadora Mara, a senhora tem até 5 minutos. Meu bom dia a todos aos colegas presentes, aos colaboradores dessa casa. Quero aqui deixar meus parabéns, vereador Valdeir, pela cavalgada. Tá? Não pude estar presente, que a gente estava participando de um outro evento, mas vi pelas fotos que foi bastante, o pessoal participou, né? Bastante participativo. E que deu tudo certo, né? Foi adiado e dessa vez, graças a Deus, deu certo. Parabenizar também o pessoal lá da comunidade do assentamento Floresta Branca pela tarde dançante que aconteceu ontem. Fiquei pouco tempo lá, mas parabéns aí aos organizadores. E também estive presente tivemos também lá no assentamento, foi ontem, o Arraial do Zeba. Então, também quero parabenizar todos os organizadores
né? Porque estava maravilhoso. E aqui deixar o pessoal do assentamento com relação às estradas nossas lá. Semana retrasada foi feito um atendimento de socorro lá, nos pontos mais críticos. Tivemos lá dentro com o secretário, né, de obras, o Pezão, e ele disponibilizou a máquina lá para estar atendendo os pontos mais críticos. Só que, porém, choveu e retornou a abrir novamente lá onde mexeu. Então, assim, ontem a prefeita teve lá na tarde dançante, eu acho que foi, o pessoal procurou bastante ela lá devido a isso, porque abriu novamente e eu tive em conversa com o secretário, né, de obras, o Pezão, e, assim, choveu ontem novamente, assim que estiar dentro das possibilidades, porque a gente está com pouco maquinário também dentro do município, ele vai estar atendendo lá novamente, né? E, assim, tocando até uma questão que o nosso colega vereador Tenente colocou, é uma coisa sobre a saúde, sobre o nosso SUS aqui, né? A questão da vaga zero. A gente vê muitas pessoas saindo daqui do nosso próprio município ou cidades vizinhas para tentar uma vaga no estado do Paraná. Então, a pergunta fica: lá funciona, aqui para nós é complicado. O que é que será que acontece? O vereador Tenente, que tem um acesso maior dentro do estado do Paraná, né, vereador? É complicado. Então, a gente tem pacientes saindo daqui para poder pleitear uma vaga, né? E lá, muitas das vezes, é bem mais ágil do que aqui no nosso estado. Meu muito obrigado a todos, que Deus abençoe e tenham uma ótima semana. Obrigada, vereadora. Vereador Valdeir? Dispensa. Vereador Toninho? O senhor tem até 5 minutos. Novamente, bom dia, presidente, companheiros vereadores, funcionários, todos estamos ouvindo através do rádio e através do Face. Para dar mais uma claridade aí, o vereador Polaco citando sobre a capela mortuária, né, vereador? A gente já vai a Campo Grande, então acredito que nesse momento a gente já vai fazer as cobranças, né? Acredito que o senhor também já vai, vai eu, a Ângela, também o Valdeir, a gente vai estar indo junto, né? Eu já aproveitar, eu vou fazer um documento, já vou aproveitar e já vou levar para o deputado Donzo Machado, que eu e a Ângela e o Valdeir, a gente está em conversa com o deputado, né? Praticamente a gente vai ficar com ele. E vamos já fazer esse pedido, né, vereadora Ângela? Já vamos fazer um documento e a gente vai levar já para o deputado Donzo Machado. E um documento também já vamos levar para a Mara Caseiro. Viu, Vera? Vamos fazer esse documento, levar um para o deputado Donzo Machado, outro para a deputada Mara Caseiro, e vamos pedir essa ajuda, ver o que ela pode fazer. Porque, se eu não me engano, agora, esse mês que vem agora, já é o último prazo para eles liberar as emendas para liberar o ano que vem, né? Que eles colocam no orçamento deles. Então, a gente vai fazer esse documento. E, se Deus quiser, aí, vamos conseguir, até o ano que vem, vereador Polaco, concluir essa capela, que precisa mesmo. A gente veja aí a dificuldade, que tem pessoas que talvez não tenham condições de estar pagando, né? E nós temos uma capela já especial, preparada para atender aí as pessoas, né, Polaco? Mas beleza, vereador, vamos estar juntos, vamos defender aí essa causa, que é uma causa que é importante para a nossa população. Obrigado a todos e um ótimo dia, uma ótima semana. Obrigada, vereador. Vereador Nene, o senhor tem até 5 minutos. Obrigado, presidente. Quero aqui, primeiramente, em nome da comitiva Marca Serpente, em nome do vereador Valdeir, parabenizar pela organização do evento. Pude estar presente no sábado, acompanhei toda o trajeto da cavalgada. Fiquei muito feliz também, vereador Valdeir, de ter visto o Zé Bragança, também foi na cavalgada, tinha, né, um tempo que o Zé não participava, também estava lá participando. Bom, à noite tínhamos o arraial lá do Zeba, né, mas na falta de energia ficou para o domingo, então ontem não pude estar presente no almoço, que acabei daí indo lá no arraial do Zeba. Também parabenizar todo o pessoal que trabalhou, a vereadora Mara, a Márcia Fusário e toda a equipe lá, né, que esteve trabalhando para que aquele arraial acontecesse. A primeira vez que eu fui no arraial lá do Zeba foi em 2016, tinha umas 15 pessoas na época. Hoje
Eu acredito que passou de 250 pessoas ali naquele evento. Está virando um evento cultural, 350 pessoas. Está virando, né, um evento, já virou, na verdade, um evento cultural aqui da nossa cidade. Então, parabenizar lá a toda a organização. E depois ali do Zebra, eu tive também lá na comunidade do assentamento, na Floresta Branca. Fomos lá mal um pouquinho dançar um arrastapé, um vaneirão. Também parabenizar lá o Pelé e toda a equipe, né, pelo trabalho. Também deixar aqui os parabéns a todos os vereadores aí, a todas as comissões, pelo trabalho que foi desenvolvido aí na LDO. Então, pelo empenho de cada um. E eu acredito no olhar que a prefeita vai ter, né, com as alterações que a gente propôs, para que ela olhe com carinho, né, e se tiver alguma dúvida que esteja procurando os vereadores, as comissões, para que possamos colocar, né, tirar, não ficar só no papel, mas que em 2026 podemos atingir pelo menos 75% do que foi proposto. Era isso, presidente. Uma ótima semana a todos. Meu muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Polaco, o senhor tem até 5 minutos. Presidente, só retomando essa questão da capela, qual que seria a ideia agora? Pedirmos uma reunião, que alguém do executivo viesse até nós, para que a gente estivesse providenciando o mais rápido possível esse projeto e também esse projeto para que a gente possa estar levando para Campo Grande. A ideia, a princípio, seria todo mundo junto, subir para Campo Grande, está cada um procurando, né, em conjunto, lógico, o seu deputado, estaríamos participando dessa reunião com todos, para levar essa questão. Então, dentro do possível, acho que seria interessante convidarmos as pessoas responsáveis por organizar esse projeto vindo do Executivo para nós, da Capela, para que a gente, o mais rápido possível, possa estar correndo em relação a essa verba. Tocando no assunto aqui em relação aos taxistas, vereadora Ângela, eu estive lá semana passada, eu ouvi essa questão deles, estão à espera dessa cobertura, eu me refiro lá em frente à rodoviária, há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos esperando uma cobertura. Já tem o local onde foi reservado para eles. De fato, é uma responsabilidade do município. Eu já providenciei um orçamento. Se o executivo falar que não está em condições e vamos entender, eu estou pronto para resolver. Deixo espaço a todos, se quiserem participar. E quando a gente olha para o orçamento dessa cobertura, quando nós olhamos para os 115 milhões que o vereador Tenente citou, acaba se tornando um valor irrisório diante disso. Diante da importância para esse pessoal, que fica muitas vezes sol, chuva, e olhamos para esse orçamento, eu me pergunto, mas mais de 10 anos esperando para que isso resolva por esse valor? Então eu vou estar procurando o executivo, as pessoas responsáveis pela autorização de ser feita ou não. Se o executivo falar que não tem dinheiro, que não tem condições, não tem problema, eu estou pronto para resolver, só espero a autorização para isso, e deixo aqui aberto, caros nobres queiram participar também. Seria isso. Desejo a todos uma boa semana, muito trabalho, saúde para todo mundo. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Tenente, o senhor tem até 5 minutos. Presidente, hoje, quando eu cheguei aqui, deparei com esse livro bem bonito aqui do Tribunal de Contas. Antigamente, isso aqui era publicidade pessoal, mas como é o tribunal, é o tribunal. E vendo esse livro aqui, presidente, eu acho que seria interessante, vereador Nene, já que o tribunal pôde, ele é um órgão fiscalizador, nós também podemos. Para que lá em 2028, o vereador Polaco, o vereador Alcimara, a vereadora Ângela, que a gente possa fazer um livro desse daqui para a gente levar para casa, para que um dia lá na frente nossos netos, bisnetos possam ver a gente. E aqui, senhora presidente, eu já dei uma lida nesse livro aqui. E eu gostaria de pedir aqui, senhora presidente, tem um momento aqui em que o Tribunal de Contas destaca, onde ele pediu
que fosse o município, que o município fizesse umas ações na Secretaria de Educação. E em cima desse livro aqui eu vou querer fazer um ofício, que eu quero saber o que é que o Tribunal de Contas pediu. Quanto a pedido de ajuda da vereadora Ângela Dias, eu vou pedir que se faça um ofício para a prefeita pedindo cópia integral do processo referente à cessão da rodoviária para os administradores que estão lá. Vereadora Mara Melches, há cerca de 3 anos atrás eu estava com câncer e não só a KCM me acudiu. Lá em Terra Roxa também eu fui atendido por inúmeras vezes. A diferença lá é que lá é PAN, o que a gente chamamos que é Pronto Atendimento Municipal, que nós chamamos de fundação aqui. E lá durante todo o tempo tem 2 médicos. Outra situação legal lá, vereadora Mara Melches, o dia que a minha esposa ficou mal também, se ela tivesse ficado mal uns 3 minutos antes, ela teria ido de helicóptero para Toledo ou para Cascavel. E só não foi de helicóptero porque o helicóptero tinha acabado de levantar lá de Cascavel. Perdão, de Terra Roxa. Outra situação, vereadora Mara Melches, por várias vezes eu tive que fazer raio-x, tomografias e ressonâncias. E demorou mais ou menos assim, o médico receitar, eu entrar dentro de uma ambulância, e como se fosse aqui em Eldorado, eu sair tipo lá da fundação e lá no posto do IP, mais ou menos essa distância. Questão de 2 horas eu já tinha em mãos o resultado do exame para que pudesse levar para o médico. Eu mesmo já levei várias pessoas este ano para Terra Roxa, em razão dessas situações aí. Inclusive, teve uma vez que a pessoa quase morreu ali, em cima da ponte do Rio Paraná, que aqueles pare-siga, os acidentes. Não faço mais isso, certo? É uma vida que está dentro do carro da gente, é alguém que assinou um termo de responsabilidade para uma pessoa que está nos instantes finais ali da fundação. Um minuto, vereador. Obrigado. Eu volto a reiterar aqui a fala do prefeito Juliano Ferro de Ivinhema. Se ele, prefeito, está passando por aquela situação, se a Isa Marcondes, lá de Dourados, está passando por aquela situação, eu acredito que o Mato Grosso do Sul está bem complicado, né? E para nós, Eldorado, ainda está mais complicado, porque eu não vi, olha que eu vejo Diário Oficial direto, eu não vi o município fazer um processo de licitação contratando determinados exames, raio-x, tomografia, ressonância. E o mais triste de tudo é que, de repente, daqui 10 minutos sou eu, você, vereadora, perdão, a senhora vereadora Mara Melches, vereador Polaco, vereador Ângela Dias, a gente não sabe quem de nós que vai precisar da fundação daqui a pouco ou de um exame desse. Muito obrigado. Agradeço a vereadora Mara Melches, vereador Polaco e a vereadora Ângela Dias por citar meu nome. Vereador Polaco, quando eu falo de 115 milhões, é o previsto para esse ano. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Quando o vereador Tenente fala, né, para a gente estar fazendo igual aqui ao Tribunal de Contas, eu deixo até uma sugestão para o próximo presidente dessa casa. Eu não teria essa coragem, não, né? Temos um colega vereador que foi processado, né, em relação a essas questões pessoais, promoção pessoal, então esse aí eu passo, tá bom, vereador? Deixa para o próximo presidente aí na próxima gestão, eu tô tranquilo em relação a isso. Era isso que tínhamos para hoje, que Deus abençoe nosso dia, que Deus abençoe nossa semana, estaremos aí alguns vereadores indo a Campo Grande e com certeza já vamos estar fazendo esse levantamento, o vereador Polaco, vamos ver se conseguimos, né, uma reunião amanhã com o pessoal da prefeitura, já para estar fazendo esse projeto, para a gente já estar indo atrás, né, dessa construção da capela mortuária aqui no nosso município. Deus abençoe nosso dia, nossa semana, eu declaro encerrada essa sessão.